A sabedoria logosófica, como fonte de conhecimentos originais de uma nova concepção do pensamento universal e humano, está promovendo um movimento de saudável reação nos espíritos amantes do saber e da verdade. Entre seus fundamentais ensinamentos estão os que concernem ao conhecimento de si mesmo, base inegável do conhecimento da própria vida, de suas projeções na vida do semelhante e, consequentemente, nas esferas das mais altas realizações da inteligência humana. Surpreender a própria realidade interna. Tal como a logosofia amostra o entendimento do homem, constitui um dos primeiros e, quiçá, o mais importante dos objetivos a alcançar a curto prazo. Desse encontro surge a necessidade imperiosa de modificar tal realidade. E é então que o ensinamento logosófico, assinalando as dificuldades que deverão ser vencidas, conduz pelo caminho do próprio conhecimento, enquanto ativa a consciência para posteriores desenvolvimentos. A logosofia é a ciência do presente e do futuro, porque encerra uma nova e insuperável forma de conceber a vida, de pensar e de sentir, tão necessária na época atual para elevar os espíritos acima da torpe materialidade reinante. Adorei a experiência da palestra e depois a troca em grupo na sala. Foi muito engrandecedor, pude fazer diversas anotações que hoje eu vou reler e refletir ainda mais tarde. Obrigada pela experiência. Eu não imaginava que a logosofia fosse tão abrangente e falar sobre a vida, porque muitas pessoas acham que falar sobre a vida é só falar sobre problemas, falar sobre desafios, e não é só isso. Você tem que arrumar maneiras para saber lidar com ela. Isso não é fácil. Enfrentar desafios a cada dia e descobrir o que é novo e o que você pode levar consigo. Isso é muito rico, e poder trocar experiências. Eu acho que a logosofia pode ajudar você a encontrar o seu eu, e acho muito interessante. Particularmente gostei muito. Eu estou no momento de luta nessa direção, em aperfeiçoar o conhecimento, autoconhecimento. Então essa atividade tem tudo a ver, vai de encontro com o que eu acredito, com esse exercício que eu tenho feito. Muito prazeroso. Eu gostei. A palestra ela foi mais compartilhando uma experiência e aprendizados e um pouco da jornada que cada um dos palestrantes falou, e você consegue refletir sobre sua própria jornada e sobre suas próprias experiências. É um pouco desse aprendizado que eu tirei da palestra. Então eu fazia muita anotação, não dele, mas eu pensava em minhas próprias experiências e refletia. A vida é sempre muito corrida, né? E aí você acaba esquecendo de parar um pouco para pensar. Eu acho que o convite de hoje é que você parasse para pensar de uma forma guiada. Eu acho que é muito positivo para você tirar o melhor da sua vida antes que o tempo passe. Eu identifiquei muito com o que ele estava falando, porque eu tive um momento muito parecido recentemente. Esse insight de tipo, tudo bem, olha, legal, fomos ensinados de relações humanas, mas até onde essa relação humana é sincera e não é sincera, até quanto você se importa com o outro, você não se importa, e no que você se importa com o outro, você olha pra dentro de si. Eu achei muito legal essa troca, esse intercâmbio mesmo de experiências e de conexões, de olha, tudo bem, você não está sozinha neste mundo. Então eu achei no todo muito legal, foi uma chamativa muito bacana e com certeza eu vou voltar. Você acredita que a educação pode melhorar o mundo? Nós também. Assim nasceu o Amanhã Gente Grande, um projeto inspirado e orientado pelos resultados da aplicação da pedagogia logosófica na educação da infância e da adolescência. Nos seus 5 anos de existência, o projeto Amanhã Gente Grande já criou mais de 60 contações de histórias, 4 livros infantis e 2 CDs de músicas. Eu
acho que o Amanhã Gente Grande, na contação de histórias, é um jeito muito legal da gente aprender coisas além do físico, porque ele mostra, a partir de situações que a gente poderia viver no dia a dia, os pensamentos que existem na nossa casa mental. Por meio desse projeto, as crianças vêm tendo contato com o que há de mais importante dentro delas, o mundo interno. Por ser uma iniciativa sem fins lucrativos, toda a venda dos livros, CDs de música e outros itens produzidos pelo projeto Amanhã Gente Grande é destinada a iniciativas culturais e educacionais dentro do próprio projeto. Saiba mais e acompanhe nossa programação nas redes sociais, facebook.com/amanhãgentegrande ou instagram.com/amanhãgentegrande. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à Fundação Moldova. Vocês estavam jogando, é isso? Como foi o jogo? Teve algum vencedor? A gente estava decidindo o que a gente ia fazer com os perdedores, viu? Bom, essa atividade de hoje, todas as três partes, a primeira parte do jogo, aqui embaixo, depois uma outra parte, todas vão ser em torno desse tema da vida, qual a regra do jogo. Aqui no salão nós vamos ficar uns 30 ou 35 minutos, vai ser uma parte positiva, podemos estar aqui falando, mas depois nós vamos em salas menores e todos vão ter a oportunidade de se manifestar, de falar. Então é importante estar atento ao que chama atenção, dúvidas surgem, ou que respostas surgem, para que se possa depois falar isso nas reuniões menores. Tá bem? E tem um pessoal assistindo via transmissão ao vivo aí, não é? Espero que vocês estejam ouvindo direitinho aí na sala de cima. Vamos começar com esse texto que está aí. Esse é difícil de ler, mas esse aqui é mais fácil. Inegavelmente, os seres humanos amam a vida. Querem vivê-la, mesmo quando a maioria não saiba o que fazer para vivê-la bem. Corre assim em vão os dias, os meses, os anos. A que se reduz, pois, o tempo de sua existência? Que movimentos a leitura desse trecho provoca em cada um? Todos aqui amam a vida? Como é que se manifesta esse amor? E como é que a gente faz para viver a vida bem? A gente tem segurança que sabe como viver a vida bem? Talvez essa seja a grande pergunta. E junto com essa pergunta, vem a própria imagem que cada um tem do que é a vida. E a imagem que cada um tem de si mesmo. Vamos seguir. Para o comum dos homens, a vida é o espaço compreendido entre o primeiro e o último dia de seu ser físico. Pertence-lhe exclusivamente e podem, portanto, fazer dela o que lhes apraz. Isso é tão sabido quanto certo. O indivíduo que assim pensa, porém, conhece todos os usos que pode fazer dessa grande oportunidade humana. Bom, é inegável que uma parte de nós é física, biológica. Disso não há dúvida. Se eu considero que todo o meu ser se limita a essa natureza física, de fato só posso pensar que a vida começa quando eu nasço e termina quando eu morro. Mas se eu concebo que eu tenho uma natureza espiritual, que cada um de nós tem uma partícula divina, que nos move, por exemplo, a querer nos expressar, a querer nos fazer entender,
a querer entender o semelhante, a querer compreender o mecanismo de todas as coisas, que nos permite tentar ser melhor. Essa natureza, essa vida do Espírito, essa não termina quando se morre. Outro trecho que me chama a atenção, do que está escrito aí, é essa parte de que a vida nos pertence exclusivamente e que podemos fazer dela o que quisermos. É verdade isso? Podemos fazer da vida o que nós quisermos? Me parece que não. Vamos fazer alguns movimentos para ver como é que isso funciona. Mas parece que há regras, leis, que conduzem e orientam a nossa atuação. E que existe, apesar de tudo quanto nós acreditamos possuir, uma vontade superior à nossa, que pode permitir ou proibir muitas coisas que a gente pretende fazer. Os meus pais nasceram em Belo Horizonte. Não é verdade. Os meus pais passaram a juventude em Belo Horizonte. E lá eles se conheceram e se casaram. Logo depois, eles mudaram aqui para o ABC. Isso foi em 1969. Pois é, esse tempo, né? E em 1970, nasceu o primeiro filho do casal, meu irmão. E no ano seguinte, 71, o segundo filho, que sou eu. Meus pais não tinham aqui nenhuma família, nem irmãos, nem primos, nem tios, nem nada. Todos lá em Minas Gerais. Meu pai passava o dia trabalhando e minha mãe, com 21 anos, cuidava dos 2 filhos pequenos. Por que eles tiveram que viver a experiência dessa forma? Não poderiam ter ficado mais tempo com os pais? Não poderiam ter tido filho mais tarde? Mas pode-se pensar que isso é o resultado das escolhas que eles fizeram, não é? A gente pode pensar isso. Tá bem. Recém-nascido, eu saí do hospital com uma doença digestiva e eu não conseguia reter os alimentos. Os médicos estudavam o assunto, propunham tratamentos e remédios, mas aquilo não se resolvia. 7 meses depois, o problema ainda estava lá. Eu não conseguia ganhar peso. Minha mãe me disse que sofria muito nessa época. Será que eu viveria muito? A posição de vocês é fácil a resposta, né? Mas a posição dela parece que era muito difícil. Nessa posição, o que se pensa? Por que eu tenho um filho doente? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será um castigo? Como eu saio desse castigo? Por que alguns pais têm filhos doentes? E por que outros não têm? Não é certo que essa circunstância influencia grandemente a vida futura dessas pessoas? E como é que essas circunstâncias são distribuídas para as pessoas? Quem é que faz isso? E baseado em que regra? Ou será que isso tudo é um acaso? Por acaso? Se cada um fizesse apenas aquilo que quisesse, se fosse questão apenas de escolha, várias situações, ninguém poderia viver, não é? E ainda assim elas estão aí em maior ou menor intensidade na vida de todos vocês, de todos nós. Bom, mas eu vou contar um segredo. Os meus pais não eram os únicos mineiros com filhos pequenos no ABC. Tinha uns vizinhos, que minha mãe logo fez amizade, e a mulher desse casal foi quem fez a minha mãe chegar até a forma de me curar. E depois que eu também segui aqueles procedimentos, o problema se resolveu. Aos olhos da minha mãe, aquela pessoa caiu do céu, não é? Se diz. A minha mãe nasceu em Montes Claros. Sabe onde é Montes Claros? Alguns sabem. A amiga que ajudou a minha mãe nasceu em Conceição do Mato Dentro. Sabe onde é isso? E elas se encontraram em São Caetano do Sul.
Como a minha mãe e essa amiga se encontraram? Como as pessoas se encontram pelo mundo? O que as atrai? Quantas pessoas improváveis não se aproximam de nós? Algumas nos ajudam muito e outras nos atrapalham muito. Mas de alguma forma essas pessoas cumprem um papel fundamental na nossa vida. De onde essas pessoas vêm? Que leis promovem que essas trajetórias se cruzem quando parecia ser tão fundamental? Algumas se aproximam, surgem um sentimento, pode ser de amizade ou de amor, e gostaríamos que essas pessoas nunca se afastassem de nós. Às vezes conseguimos, mas às vezes não. Elas se afastam de nós, não é? E assim é. Que forças são essas? E se não podemos dominar e mudar essas forças, será que podemos pelo menos compreendê-las? Nos colocar de acordo a essas leis? Bom, como eu falei, essas pessoas que nos incomodam, que nos tiram do eixo. Às vezes alguém no trabalho, na família, às vezes é o pai ou o irmão que faz uma coisa que a gente... E essa pessoa não vai embora. E se vai embora, depois aparece outra que promove o mesmo incômodo em nós. Por quê? Por que cada um precisa passar por esses incômodos? Que função cumpre isso na vida de cada um? Quais são as regras, as leis que regem os nossos movimentos nesse tabuleiro do jogo da vida? Mas isso vai explicar tudo. Bom, já que vocês não sabem onde é a Conceição do Mato Dentro, o que é essa imagem? Como? Fases da Lua. O que mais pode ser isso? Eclipse do Sol. Um eclipse do Sol. Muito bem. Então a gente vê que nas pontas... Isso não é uma foto, né? Isso é uma sobreposição de muitas fotos. Então nas pontas o Sol aparece inteiro. E no meio a Lua foi se sobrepondo na frente do Sol e tampando lentamente, depois passou e o Sol apareceu de novo. O que isso tem que ver com a nossa trajetória na vida? O fato é que o movimento da Lua, do Sol e da Terra podem ser calculados com antecipação e precisão simplesmente porque nós conhecemos as leis que regem esses movimentos. Basicamente, a lei de gravitação, que tem a ver com a massa, com a composição desses átomos. Se a gente quiser saber com antecipação quando haverá o próximo eclipse, de onde ele será visto, quanto tempo durará, tudo isso pode ser calculado. Mas e com relação à nossa vida? É possível conhecer leis que nos deem uma pista do que acontecerá conosco? Nós conhecemos a lei de gravidade, as leis do magnetismo, uns conhecem mais que outros, né? Mas em geral o ser humano conhece essas leis, que regem os processos físicos. Sabemos que há leis que regem a evolução das espécies, através de um constante processo de adaptação e seleção. Mas o que está além da natureza física? Que leis, por exemplo, definem a família onde a gente nasce? É um processo simplesmente biológico? Assim como talvez se tenha uma dificuldade para conceber que existe em nós uma natureza espiritual, talvez exista também dificuldade em conceber que existem outras leis que regem nossa trajetória espiritual. A logosofia nos apresenta essas leis. Entre elas as leis de evolução, de herança, de movimento, de correspondência, de redenção, e nos ensina a adaptar a nossa conduta para não infringir seus princípios. Essas leis regem todos os processos da criação, não apenas os físicos. Na casa dos meus pais, quando eu era criança, havia um pinheiro mais ou menos assim.
Do ponto de vista evolutivo, é uma planta muito simples. Entre o pinheiro e a planta que tem essa flor, existem milhares de anos de evolução. E depois, até a chegada dos animais, mais milhares de anos de evolução. E mesmo que o pinheiro e a flor e os animais não tenham nenhuma consciência do que é que está acontecendo na vida deles, ainda assim, tudo encaminha para que haja uma evolução do conjunto. Quando se fala assim da natureza, dos processos da criação, parece assim que existe uma harmonia, né? Celestial, tudo é lindo. Mas essa evolução tem situações bastante intensas, que se pudessem, também os interessados não escolheriam viver. Não é verdade? Esse antílope talvez não escolhesse viver isso. Talvez ele não tenha a menor ideia do que está acontecendo. Talvez ele não aprenda nada com esse que talvez seja o seu último dia. E ainda assim, isso cumpre uma função importante na evolução de uma grande cadeia. Bom, mesmo sendo humanos, mesmo sendo humanos, nós temos a opção de viver dessa mesma forma, como o pinheiro, a flor e o antílope. Podemos pensar apenas em nossa rotina, a rotina dos afazeres diários, da escola, do trabalho, dos hobbies, das nossas distrações, e não percebemos os movimentos que realmente definem o conteúdo da nossa vida, do que será nos permitido herdar dessa etapa de vida terrena. Outro dia alguém me disse assim: olha, eu sei que eu falo coisas que incomodam as pessoas, mas eu sou assim e não vou mudar. Os outros aqui se adaptem, tem que me aceitar como eu sou. É lindo a gente falar assim da vida espiritual, que estamos na Terra para cumprir ciclos de evolução. Mas o que significa tudo isso se o que prevalece é a ideia de que a vida é minha e eu faço com ela o que eu quiser? Então, de um lado, existe essa posição de não ter nenhuma preocupação com a própria superação, da conduta, dos pensamentos, e pensar nessas coisas só quando circunstâncias extremas ocorrem. Quando se passa por uma situação bem dura, difícil, sofrida, aí sim, a gente pensa um pouco na vida, mas não muito, porque isso não passa. Aí você volta, a gente volta, e pensa na escola, no trabalho, nos hobbies, nas distrações, e vai vivendo assim, né? Agora, existe uma outra opção, que é se colocar numa posição de procurar com que todas as coisas que eu viva sejam úteis a esse processo de aperfeiçoamento individual e de enriquecimento da própria vida. Esta semana passei no trabalho algo bem interessante a respeito. Isso foi segunda-feira, hein? Pois é. Olha só o que eu fiz. Então tinha lá um rapaz do time do trabalho, que ele ia tirar férias e tinha um projeto para entregar, então ele trabalhou bastante, de noite, final de semana, e trabalhou intensamente para que antes de sair de férias aquilo ficasse no estado adequado. Saiu de férias. Estou no escritório, estou vendo lá mais dois rapazes trabalhando bastante na mesma coisa. Falei, ué, mas já não tinha resolvido isso? E eles me explicaram que não, porque depois que o outro saiu de férias, vieram à tona informações que ele não tinha. Então, algumas coisas não estavam certas, né? Então, tiveram que refazer aquilo tudo. Então, depois o outro voltou de férias, eu sabia para onde ele tinha ido viajar, né? Eu falei, você foi lá naquele lugar, você viu tal coisa, como é que foi? Foi bom suas férias? E aí deu uma resposta assim meio torta. Foi bom, né? Apesar de terem me ligado muito. Porque esses rapazes ligaram para ele, claro. Né? E aí eu percebi essa sutileza chegou até mim e eu disse assim, te ligaram muito?
porque o seu trabalho estava quadrado. Será que ele gostou de ouvir isso? Precisava ter dito isso. Eu pensei muito nisso de segunda-feira até aqui. E pensando nisso, sabe de uma coisa? Eu descobri a causa. Eu descobri por que eu falei isso. Eu descobri o pensamento que está dentro de mim que me levou a fazer isso. Ainda assim, ainda tendo descoberto a causa, muitas outras forças diziam assim: deixa isso pra lá, já passou, ele nem lembra mais que você falou isso. Pensa aí na sua rotina. Ah, é? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Essa causa está dentro de mim e eu vou fazer isso de novo, de novo, de novo, de novo, até acontecer algo bem sério. E aí talvez eu resolva fazer alguma coisa, né? Pois é, essa é uma opção. Então, temos essas duas opções. E por falar em coisas que não são muito boas que estão dentro da gente, gostaria de saber que conceitos você tem sobre a vaidade. O que é a vaidade, hein? Não dá para ouvir todo mundo, mas cada um pode pensar assim: vaidade? O que é isso? Bom, se a gente vai no nosso amigo Google, aparece uma definição de dicionário lá, e ele diz que, mais ou menos assim, que vaidade tem a ver com a valorização que se atribui a si mesmo com base no desejo de ser admirado. Que beleza! Alguém percebe esse pensamento em si mesmo? Perceber no vizinho é bem mais fácil, mas é muito mais importante perceber em si mesmo. Na bibliografia filosófica, existe um livro chamado Deficiências e Propensões do Ser Humano. Como todos os livros filosóficos, eles podem ser baixados gratuitamente no nosso site. Para aqueles que gostam de papel, também podem ser adquiridos. E lá existe um capítulo especialmente dedicado à minha querida amiga vaidade. E aqui tem um trechinho que eu gostaria de dizer com vocês. Olha só. Primeiro, só a parte de cima, a primeira frase. Esta deficiência reveste de ouropel a figura da pessoa, que, comprometida por essa circunstância, se vê obrigada a exaltar, ante parentes e amigos, suas próprias luzes, méritos ou qualidades, que raramente passam no ridículo. Então, quer dizer assim, eu olho para mim mesmo e me vejo coberto de ouro. Eu sou demais. E ainda por cima me sinto impelido a ajudar você a compreender. Se você eventualmente não está vendo que eu sou coberto de ouro, eu ajudo você, não é? Se você não está vendo. Que beleza, hein? Mas tem mais. É fácil comprovar que a vaidade não pode manifestar-se sem o menoscabo, sem o desprezo dos méritos alheios. E ela poderia muito bem ser definida como uma sutil ofensa que se faz ao semelhante, colocado sempre em inferioridade de condições pelo vaidoso. Já perceberam isso em vocês? Esse empenho em diminuir o mérito dos demais? Ah, ele fez isso aí? Ficou bem ruim, né? Vou falar sério. Ficou horrível, hein? Agora o que eu fiz, bom, né? Ficou bom, ficou muito bom. É impressionante. Em muitos momentos, quando eu me dou conta que existem várias coisas que eu não sei, eu me dedico com afinco a aprender essas coisas. E essa vontade de saber, em essência, é o que me permite ampliar a minha vida. Agora, se eu permito que a vaidade comande meus movimentos, não me interessa saber nada. Não me interessa aprender nem ampliar a vida.
O que interessa nesses casos é satisfazer o desejo desse pensamento, de ser reconhecido, de ser admirado e de diminuir o mérito dos semelhantes. Isso me faz recordar uma outra passagem. Já vi, tem várias passagens desse tipo, né? Bem, eu era recém-formado. Trabalhava lá, né? Um colega de trabalho aqui da época. E a minha chefe, eu era recém-formadinho, assim, né? Saí da faculdade, estava lá, já tinha uns 23 aninhos. Né? E a minha chefe estava mexendo num editor de texto, fazendo de um jeito que aquilo ia demorar muito. E eu sabia um jeito de fazer aquilo mais rápido. Que ótimo! Que oportunidade de ser útil, de oferecer algo que a outra pessoa não fez. Mas que bom! Só que não. Eu não queria ajudar nada. Eu queria mostrar para a minha chefe que era esperto, né? Que era mais esperto do que ela. E fiquei cutucando a chefe até ela ficar bem brava. Supostamente para ajudá-la. E aí se criam indisposições. Eu entendo que a vaidade é um pensamento totalmente oposto à evolução, que leva em si um elemento de desonestidade. Eu faço uma coisa que não está bem, que está errado, e ao invés de tentar corrigir, de me superar, eu busco uma forma de enganar a lei. Primeiro, convencendo a mim mesmo, e depois convencendo todo mundo que está tudo bem. Né? Eu fiz isso errado, mas tudo bem. Não tem problema. E se eu consigo aparentar, já fico satisfeito. E para terminar o nosso círculo da vaidade, esse aqui eu adoro. É precisamente a vaidade que turva a razão dos homens e a que os impede de avançar, fazendo com que durante séculos permaneçam no mesmo lugar. Séculos. Quem atuar assim com a vaidade estará girando sempre em torno de si mesmo, dando voltas e mais voltas, para admirar-se, para contemplar-se de cima, de lado, de trás, de frente. Dessa maneira, percorrerá o círculo de sua vaidade, sem nunca conseguir transcender as limitações de sua personalidade. Aí está a trajetória do vaidoso. Mais fácil de prever do que eclipse. Não precisa nem fazer conta. Quando está a vaidade, se imagina que se vai a muitos lugares. Mas em realidade, não se vai a lugar nenhum. Não é possível ampliar o conteúdo real da vida quando dentro está esse pensamento. Podemos pensar então que a logosofia é assim uma espécie de oficina mecânica que vai nos ajudar assim a trocar as peças do nosso veículo. Com peças como a vaidade, o rancor, o egoísmo, a gente não vai muito longe. Fica com o carro enguiçado no meio da estrada. Não é possível ser levado muito. E a vida que se vive assim é muito superficial, muito limitada. E além de trocar as peças e regular esse veículo, também precisa dar uma reciclagem nesse motorista. Porque o motorista, às vezes, não se interessa em conduzir o próprio veículo. Se distrai com outras coisas, que às vezes não interessam mais. E sobre isso, já partindo mais para a parte final, queria trazer um texto que me custou bastante tempo entender, mas vocês vão entender mais rápido que eu, né? Olha só. O erro mais grave que se comete, qual será o erro mais grave que se comete? E com suma frequência, vocês fazem isso toda hora, então? O erro mais grave que se comete, e com suma frequência, é o de considerar a vida segundo suas situações, e não como a soma de todos os valores e significados que ela encerra. Assim, por exemplo,
na vida dos seres, as circunstâncias fáceis se alternam com as difíceis, as plácidas com as tristes, mas nenhuma delas constitui a vida mesma. Espera aí, vamos tentar entender isso direito. Muitos de nós aqui, provavelmente, alguns não, que são muito jovens, mas quase todos, né? Muitos de nós completamos o ensino médio numa escola específica, depois ingressamos numa faculdade específica, depois nos formamos, passamos por alguns empregos, em diferentes empresas, e hoje cada um de nós tem um cargo de determinada hierarquia. Mas essas circunstâncias realmente não definem o que é a nossa vida. Não definem o conteúdo da vida. E que conteúdo é esse? Que conteúdo pode ser esse? Existe honestidade em nós? Generosidade? Tolerância? Alegria? E que leis regem como o conteúdo da vida se amplia ou diminui? E é claro que isso não tem nada a ver com as circunstâncias em que a gente vive. Como posso mudar a mim mesmo para ter a liberdade de me levar a outros planos e experimentar formas mais elevadas de vida? De novo, posso me preocupar dessas coisas todas ou posso me satisfazer em melhorar as circunstâncias que circundam a minha vida, sem me ocupar em ampliar o seu conteúdo real? Pensando nisso, eu só falo de emprego, né? Lembrei da última vez que eu mudei de emprego. Eu tinha esse pensamento de estabelecer uma convivência harmoniosa com todos. Talvez por experiências passadas que eu tinha vivido, né? Cada dia eu almoçava com um grupo diferente e procurava me relacionar bem com todos. E eu estava indo bem, não tinha nenhuma dificuldade. Mas havia uma pessoa que me incomodava profundamente. Mas era só uma, né? E eu passei muitos dias, semanas observando isso. O que seria? Chegou um momento que eu me dei conta que havia uma coisa dentro de mim que eu só percebia quando essa pessoa estava presente. Mas essa coisa sempre estava dentro de mim. Então, de certa forma, essa pessoa era bem importante para mim, porque ela me ajudava a ver uma coisa que estava dentro de mim e que sem ela eu não via. E eu comecei a procurar aproveitar ao máximo essa pessoa, porque alguma hora ela ia embora. Essas trajetórias se separariam, né? E aí, quem sabe, eu não me desse conta mais daquilo que estava dentro de mim. Nesse caso eu consegui aproveitar alguém que me incomodava. Mas nem sempre é assim. Nem sempre eu consigo. A posição mais comum frente a uma dificuldade ou uma adversidade é o quê? Desejar que essa dificuldade desapareça de qualquer jeito. Seja como for. Não é mesmo? E assim a gente pode voltar ao ciclo das nossas preocupações rotineiras. Sair de casa, ir para o trabalho, voltar para casa e não pensar nessas coisas. A convivência traz consigo mesmo grandes oportunidades. Eu gosto de pensar, me ajuda muito a pensar que Deus, ao criar o ser humano, não fez nenhum de nós perfeito. Gosto de pensar que ele pegou assim a perfeição e espalhou assim entre todos nós, de modo que cada um tem um fragmento dessa perfeição. Assim, um tem que ao outro falta. E assim todos nos sentimos atraídos em busca dos fragmentos que nos faltam. Eu posso vir aqui nesse salão com umas 200 pessoas, consciente dos fragmentos que me faltam, e buscar em cada um de vocês que
fragmento é esse. Encontrar esse fragmento. E ver como eu posso imitá-lo. Se no fim eu aprendo isso que eu não aprendo. Isso é uma opção. A outra opção é eu não pensar nisso. E, eventualmente, me incomodar com os fragmentos que faltam em vocês. Posso fazer isso, né? Venho aqui, me incomodo porque essa não tem isso, aquilo não tem aquilo outro. A mesma circunstância vivida de formas muito diferentes. Vejam que essa oficina mecânica, que é a Fundação Logosófica, além de oferecer essas peças novas, oferece também esse ambiente especial que todos começam a experimentar, a sentir aqui. É um ambiente onde há respeito, afeto, e aqui se vem praticar essa observação bondosa, que leva cada um a oferecer o que tem de melhor e tolerar eventuais descuidos que possa observar no outro. Aqui se aprende a fazer as mesmas coisas que se fazem em todos os lugares, mas ao mesmo tempo, enquanto se fazem essas coisas, estar atento ao conteúdo da vida, a encontrar a forma de fazer todas as coisas de modo que através delas eu possa ampliar esse conteúdo. Agora nós vamos fazer uma pausa, nós vamos subir para as diferentes salas. Nós temos um crachá. Na frente da palavra sala tem 2 números. O primeiro número indica o andar da sua sala. Certo? Aí você vai lá para a sua sala, lá no andar da sua sala vai ter um cafezinho. Você pode tomar um cafezinho. E depois você vai para a sala para observar, escutar e se manifestar. Falar o que você pensou, o que você sentiu, o que você gostou, o que você entendeu. E como base desse intercâmbio, dessa troca de fragmentos que vai ocorrer na sala, nós vamos trabalhar nesse trecho aqui. Talvez sintetize tudo que foi manifestado, né? Porém, tudo muda quando o homem vamos de novo. Porém, tudo muda quando o homem, decidida e conscientemente, se dispõe a deixar de ser joguete das circunstâncias e a reconstruir sua vida com outras perspectivas. Tá bem? Porém, tudo muda quando o homem, decidido e conscientemente, se dispõe a deixar de ser joguete das circunstâncias e a reconstruir sua vida com outras perspectivas. Eu já fui joguete das circunstâncias? Por que eu faço? Por que eu entro nessas vezes? Eu como muitas vezes. Poderia não viver isso? Essas são as perguntas que foram colocadas aos perguntas aqui com a título de nos ajudar, né? Claro que cada um pode trazer outras perguntas ou falar de outros aspectos, mas a sugestão é essa aí. O que experimentaram até aqui? Que perguntas e reflexões foram promovidas? Se não sou eu que determino as circunstâncias de minha vida, quem determina? Para que essas circunstâncias estão lá? Por que as experiências se repetem? É possível não ser joguete das circunstâncias? Então, muito obrigado. Vamos lá para a sala do nosso andar e tomar um cafezinho e depois intercambiar.